Pronto, e vamos lá, né? Dia 9 de novembro, né? Aquela aulinha básica de geografia pela manhã, né? Toda manhã, a primeira coisa que eu acordo, que me vem à cabeça quando eu acordo, eu lembro, caramba, eu tenho uma aula para 131 agora, né? É o sol do meu alvorecer, né? Eu posso estar triste, eu posso estar chateado, né? Aquela sensação de segunda-feira, aquela preguiça, quando eu falo, nossa, primeira aula, 131, aí já bate aquela disposição, né? Parece que eu tomei 1 quilo de açúcar, fico ligado no 220. Já que a gente está falando de energia, né? Tipo isso. Bom, olha só, então vamos falar de coisa séria, né? A gente vai falar um pouquinho de energia nuclear. É um tema bem interessante, porque a gente tem que tentar enxergar esse assunto além da questão energética, tá? Quando a gente discute, né, a questão da energia nuclear e a forma como ela se sistematizou ao longo das décadas, principalmente a segunda metade do século XX, né, vale também uma leitura geopolítica do assunto, tá? E chegando no contexto atual, a gente também vai discutir a questão ambiental, né, a questão dos riscos, né, uma vez que a gente, segundo alguns autores, né, a gente vive o que a gente chama de uma sociedade de riscos, né? E essa multidimensionalidade aí desses riscos nos levam também a pensar na questão da energia. Por quê? Porque energia, como a gente viu, é uma questão primordial, básica, elementar para a sociedade contemporânea, uma vez que ela está ligada às atividades produtivas e tal. Neste sentido, né, a sociedade vem buscando, de várias formas, criar fontes de energia ou utilizar determinadas fontes de energia para poder atender a demanda. Neste caso, né, a energia nuclear, ela nos remete aqui a uma questão muito interessante, que é o fato da questão geopolítica, né? Então, como é que surge essa questão da energia nuclear? A gente tem que lembrar que durante a Guerra Fria, né, vamos colocar aqui um contexto geral, né? A Guerra Fria, né? Na verdade, a gente pode colocar isso um pouquinho antes, né? Segunda Guerra Mundial, né? Mais especificamente 1945, né? Foi utilizada 2 bombas atômicas, né? Foi em Hiroshima e Nagasaki, ambas no Japão. Bom, o que é importante a gente lembrar, né? A tecnologia nuclear, como eu já falei para vocês, ela emerge no contexto militar. Ou seja, várias coisas que nós utilizamos são provenientes de algum experimento, de alguma invenção que inicialmente foi voltada para a questão militar. A nossa energia nuclear nasce nessa premissa aí, né? É lógico que se a gente for analisar ali quando surgiu esse assunto e tal, a gente vai incorporar outros elementos, mas isso vocês podem analisar na proposta que a gente fez sobre as curiosidades aí, né? Mas quando ganha-se mais densidade na utilização dessa tecnologia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, né, depois das 2 bombas atômicas, em que foi usada essa tecnologia aí, né? Aí, o que acontece, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente entra na Guerra Fria, né? Ou na bipolaridade,
né, que se deu ali no contexto entre Estados Unidos versus a União Soviética. E essa disputa política e ideológica levou no campo tecnológico, né, uma série de questões para poder desenvolver armas, conhecimentos que pudessem colocar um desses dois atores em destaque na geopolítica global. Um dos campos, né, que vai ser utilizado dentro dessa questão dessa Guerra Fria vai ser a energia nuclear, né? Então, a gente vê esse assunto em vários filmes, em vários textos, e lembro agora de um filme, né, o Indiana Jones, eu não lembro qual versão, uma das últimas versões que saiu aí, e aí eu lembro que no contexto do filme aparece tanto a questão da bipolaridade, uma visão bem norte-americana, bem como a questão do uso da energia nuclear em um determinado momento do filme ali. Tá? Bom, o país que vai desenvolver primeiro, né, a utilização da energia nuclear vai ser a União Soviética. A União Soviética, em 1954, né, cria a primeira usina nuclear, né, para gerar energia a partir dos processos de fusão ou fissão nuclear que são usados para poder gerar energia, né? Então, a partir de 1954, né, você tem a expansão dessa fonte de energia, principalmente, né, alguns países que têm limitações físicas naturais para gerar energia elétrica. Por exemplo, né, diferente do que a gente comparou com o Brasil, que a gente tem rios, tem clima tropical, relevo e tal, alguns países cujo território não tem tantos rios, ou tem rios, mas em planícies, com pouco potencial hidráulico, etc., uma das alternativas para gerar energia elétrica foi as usinas termonucleares, né? Então, países como a França, países como o Japão, os Estados Unidos, né, que mesmo tendo aí uma diversidade natural bem interessante para geração de energia, bem como alguns recursos, ele também acaba utilizando como forma de manter a sua demanda atendida, né? Então, vale também lembrar desse contexto aí, tá? Então, a partir de então, você começa a ter uma grande utilização dessas fontes de energia e que vai ganhando destaque ao redor do planeta, tá? Uma coisa interessante, né, que hoje, atualmente, a gente tem um órgão da ONU, né, você tem a Agência Atômica Internacional, que é meio que responsável, né, por fiscalizar o uso de energia nuclear. Por que isso, né? Porque, como a gente acabou de elucidar agora, o contexto em que se emergiu ou que se criou essa energia foi no contexto de guerra. E aí a gente lembra que a fiscalização, o controle maior do uso dessa energia é relacionado à questão da possibilidade, né, de gerar material radioativo, né, para produzir bomba atômica. Então, para evitar isso, né, exige um controle no manuseio da tecnologia
nuclear. Então, alguns países têm restrições para poder... por exemplo, se chegar aqui no Brasil e falar assim, a gente vai construir 3 usinas nucleares. Isso parte dessa agência internacional, de analisar o contexto, saber se realmente é viável e tal, e ter um controle de todo o processo produtivo, né? Porque, dependendo da situação, o país pode usar o urânio, pode usar os materiais radioativos para produzir bomba atômica, né? Atualmente, alguns países sofrem sanções econômicas por causa desse desrespeito, aí, digamos assim, aos órgãos, como, por exemplo, o Irã. Né? O Irã tem uma sanção econômica, porque começou a criar usinas hidrelétricas. Os Estados Unidos, na época, restringiu essa questão, até porque Irã e Estados Unidos não são muito bem quistos uns com os outros, né? E aí uma das formas de penalizar o Irã foi a declaração de sanções econômicas, e bem como daqueles países que tivessem ou que mantivessem relações comerciais com o Irã, né? A questão da bomba atômica, hoje são 7 países que a gente tem arsenal atômico, né? Então seria aí a Rússia, a França, os Estados Unidos, a China, a Inglaterra, a Índia, né? E aí alguns países também que botam terror nessa questão, né? A própria Coreia do Norte, né? Inclusive, é um país extremamente fechado, né? O Irã, né? Há elementos que aí tentam colocar que o Irã também teria desenvolvimento desse arsenal, né? A Coreia do Norte já é mais nítido, né? Aqui faltou também um país que é o Paquistão. Então, esses caras aqui, eles declaradamente, né, já têm energia bomba atômica, né? A Coreia do Norte fica desenvolvendo testes para desenvolver arsenal, e aí se julga que o Irã também tenta desenvolver isso, né? Daí que vem esse processo de sanção econômica e tal, beleza? Então, aqui é um panorama geral disso aí, para a gente entender como é que se deu a formação, ou que se chegou nesse processo de geração de energia a partir do urânio, tório, entre outros elementos radioativos que a gente pode utilizar, beleza? Então, aqui a gente tem essa questão. Bom, boa parte da energia nuclear tem como referência o urânio, né? Urânio de origem geológica, né? Aí uma das questões que pode colocar em discussão a questão da energia nuclear, a sua sustentabilidade, ou seja, por ser de origem geológica, é um recurso finito, né? Então, os minerais usados nas usinas nucleares podem acabar do ponto de vista geológico. E outra coisa interessante também com relação aos métodos, né, de geração de energia, né, que tem o de fusão nuclear ou fissão nuclear. É como se fosse o seguinte: um quebra os átomos, né, partilha ali para gerar a liberação de energia, e o outro vai tentar colidir, fazer uma fricção desses átomos dentro dos reatores. Então, aqui do lado, a gente tem aqui seria uma usina, né? Eu até estou usando como referência aí a usina termonuclear de Springfield, né, dos Simpsons, né? O clássico, né? Então, isso aqui basicamente são chaminés, né, que aqui emerge água, vapor de água. Por quê? O reator, ao fazer esse processo de fusão ou fissão nuclear, dependendo da tecnologia, ele vai liberar um calor muito forte, e esse calor vai aquecer caldeiras, turbinas, né, que vai converter energia mecânica em energia elétrica. Para não deixar esse negócio explodir por causa de superaquecimento, você utiliza água para resfriar esses reatores. Por isso que a gente tem essas chaminés sempre com bastante aquela fumaça branca, na verdade, que é vapor de água. Então,
dentro das análises que a gente pode fazer em relação às usinas nucleares, é interessante a gente notar o seguinte: quais são as vantagens, né? Então, aqui a gente pode pensar que, a partir do método de geração de energia a partir da energia nuclear, você pode ter vantagens. Então, algumas vantagens. Eficiência energética. Você tem uma boa produção de energia elétrica. Tá? Outra vantagem, baixa poluição atmosférica. Então, não é uma energia que polui muito o ambiente. Tá? Agora, você tem problemas. Né? Outra vantagem também, ela requer pouco espaço para fazer usina. No entanto, ela tem desvantagens. Por exemplo, além do fato dela não ser renovável, você tem um problema da geração de resíduos radioativos, lixo, que a gente vai ver daqui a pouco, que são gerados a partir do beneficiamento do material radioativo. Esse material tem que ser isolado, tem que ter todo um cuidado em relação a ele para que se evite acidentes radioativos, né? Como é o caso de alguns que se vocês vão levantar no exercício, Fukushima, Chernobyl, né? Entre outros, certo? Além da questão do material radioativo, né, que pode ser desviado para outras questões, você tem um risco, né, de acidentes que podem gerar verdadeiros desastres, catástrofes ambientais, né? Por exemplo, Chernobyl, a área que foi contaminada, vai ter que ficar 20 mil anos isolada, né? Então, são algumas situações que a gente pode pensar aqui. Vou passar por outro slide, tá? Por exemplo, nessa imagem da direita, aqui é a usina nuclear de Angra dos Reis, que foi desenvolvida a partir da década de 60, 70, no período militar, né? Então, uma das questões que motivaram ou que nortearam a produção dessa energia no Brasil foi, primeiro, para que a gente tivesse acesso à tecnologia. É interessante a gente notar que o manuseio dessa energia aqui, galera, ela possibilita uma série de conhecimentos. Então, dentro daquela proposta de curiosidade sobre a energia nuclear, vocês vão ver que tem vários equipamentos, recursos que utilizam alguma coisa dessa energia. Vou citar um exemplo banal aqui, né? O forno de micro-ondas, por exemplo, que você usa em casa. Né? Se não fosse a bomba atômica, não teria isso. Né? Então, o Brasil fez essa usina com a ideia de ter o acesso à tecnologia e tal, uma vez que o Brasil, teoricamente, não precisa, né? Teoricamente não, na prática, né? Não precisa de gerar energia elétrica a partir disso, uma vez que a gente tem outros recursos, sol, vento, os próprios rios, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem dentro de um reator, né? Essas varetas aqui são usadas para gerar energia, né? Então, depois que esse produto é gerado, né? Essa energia é extraída do reator, essas varetas são retiradas, armazenadas, né? Após 5 anos armazenadas a seco, né? Aqui, né? E aí, tipo, você moraria perto desse lugar, né? Sabendo que você está do lado ali de uma série de produtos de alta periculosidade radioativa, né? E aí as consequências disso para o ser humano, para o ambiente, são várias. Você pode causar mutação genética, câncer, morte prematura, enfim, né? Em Chernobyl tem alguns documentários que mostram ali consequências das pessoas que viveram naquele contexto ali da área contaminada. Foi terrível, né? Alguns acidentes radioativos no Brasil, é interessante a gente lembrar que o Brasil teve um acidente em 1987 que nem era com usina nuclear, era com aqueles aparelhos de raio-x, né? Aí dentro do raio-x, que usa energia nuclear, tem uma caixa que tinha lá o césio, né? Que é um material radioativo, né? Então, alguém pegou essa caixa, tirou, jogou no lixo, as pessoas foram lá, abriu aquilo, viu que tinha um pó brilhoso e tal, e começou a espalhar aquilo. Então, deu um acidente radioativo no Brasil,
E a partir disso, né, o Brasil, eu acho que é o único país na América Latina que tem um hospital no Rio de Janeiro específico para riscos de acidentes radioativos, né? Porque não é qualquer lugar que tem. Né? Então, até hoje tem algumas pessoas que sobreviveram desse acidente, né? Mas que tem alguma sequela, que tem algum problema. Alguns já morreram por causa do desenvolvimento de câncer, entre outras doenças. Aí, tá? Então, aqui a gente tem esse panorama da energia nuclear. Lembrando que os países europeus, né, por exemplo, França, o Japão, no caso da Ásia, alguns outros países, utilizam muito, dada o seu contexto geográfico. Né? Então, é uma situação que a gente pode pensar nisso aí. Vamos lá. Uma questão.